Abra suas Bíblias lá, na carta de Paulo aos Efésios. Esta carta aos Efésios, ela tem 6 capítulos, não é? E aí você consegue ler ele em menos de 20 minutos. De maneira corrida, você consegue ler ele bem rapidamente. E tem muitas riquezas aqui que podem ser extraídas para a nossa reflexão. Alguns até falam que a carta de Paulo aos Efésios é a rainha de todas as cartas, onde ela aqui vai tratar sobre a igreja, sobre as bênçãos espirituais. O discurso de Paulo no capítulo 6 sobre a batalha espiritual também, que ela é uma realidade. Mas a gente leu o capítulo de número 2. Mas para entendermos bem o capítulo de número 2, é necessário a gente voltar um pouco para o capítulo 1, para a gente ter pelo menos um entendimento. Os irmãos deixem as vossas Bíblias abertas. A gente vai estar mais dentro do texto. E se percorrermos um pouco, vai ser muito pouco. Mas o mais importante é que a gente consiga entender o que o texto ele quer nos trazer para a edificação da igreja do Senhor aqui neste lugar. Amados, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ainda no capítulo de número 1, no versículo de número 16, os irmãos podem acompanhar conosco, ele vai dizer que não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, quem é o agente que traz o conhecimento como uma iluminação na vida do crente? O versículo de número 14, ele vai dizer que o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então, o agente, a ação é do Espírito Santo. A partir do momento em que o crente ele é inserido no corpo de Cristo, através da salvação em Cristo Jesus, isso podemos muito bem relatar, porque Paulo ele vai discorrendo o assunto. O versículo de número 13, ele diz que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Isto é, a partir do momento em que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, um dia a gente ouviu a pregação. Um dia a gente deu crédito para que o evangelho entrasse em nossas vidas. Para que pudéssemos estar aqui hoje, louvando, engrandecendo a Deus. Agora, percebe que qual era o estado em que estávamos antes de virmos para Cristo? De que maneira nós andávamos antes de sermos esclarecidos, de trazer à luz o nosso entendimento acerca de Cristo? Quem éramos nós? O que é que a gente fazia? Aí o capítulo de número 2, o apóstolo ele inicia dizendo: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A palavra transgressão aqui
na linguagem corrigida, vai dizer ofensa. A palavra transgressão ou transgredir, ela vai tratar na questão de você transgredir leis. E a partir do momento que você transgride contra leis, que são as leis de Deus, você entra em estado de pecado. Porque você transgrediu. Porque você vivia na desobediência. Então, como era o nosso estado anteriormente? Nós éramos, por natureza, transgressor. Desde o tempo lá do Gênesis, quando Adão e Eva transgrediu a lei de Deus, Deus falou, não coma da árvore do conhecimento, porque senão vocês vão morrer. E eles comeram ali, e o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E a partir que o pecado entrou no mundo, a gente passou agora a morrer. Espiritualmente e também fisicamente. O que é que o pecado ele pode fazer na vida do crente? O pecado, ele nos afasta de Deus. As nossas iniquidades, as nossas transgressões, ela vai nos afastar de Deus, é inimizade com Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, ele vai falar sobre essa temática na questão de que o pecado, a transgressão, a iniquidade, ela faz inimizade com Deus e com o homem. É um abismo. Então você percebe aí que como a gente andava anteriormente. Aí o versículo de número 2, ele vai começar a explicar a maneira que a gente andava. O que é que o pecado faz na vida do homem? Qual é a forma que o pecado trabalha na vida do homem? Para quê? É para gerar morte, e morte espiritual. Por que eu estou construindo toda essa questão aqui? Você vai entender mais adiante o que é que eu estou falando aqui. Para que nós fôssemos alcançados pela salvação em Cristo, aí ele vai dizer, nos quais, versículo 2, vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí você percebe qual era a forma que a gente andava, segundo o curso deste mundo. Andar de acordo com o curso deste mundo, o apóstolo Paulo disse que este mundo jaz no maligno já naquele tempo. O mundo já estava corrompido, já fazia muito tempo, amados. E essa questão que ele vai tratando, se o mundo jaz no maligno, se andávamos segundo o curso deste mundo, o que é andar no curso deste mundo? É fazer tudo aquilo que o mundo nos distancia de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões. A palavra morto aqui, irmãos, não é no sentido morto fisicamente, mas é de maneira espiritual. Morto espiritualmente quer dizer o quê? É uma pessoa que não obedece a Deus, é uma pessoa que não quer ouvir Deus, ele até para querer ouvir, mas o pecado consegue distanciar ele da presença de Deus. Mas tem alguém que precisa tirar esta pessoa desta morte espiritual. Claro que Deus conta comigo e com você, porque se não houver a pregação da palavra, como é que as pessoas vão ouvir se não tem ninguém que pregue? A partir que eu começo a proclamar
o Evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas consigam entender. Aí o que vai acontecer? Aí vai trazer a luz e o entendimento. Aí o Espírito Santo, ele agora vai entrar agora e vai agora convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir do momento em que eu e você, que andávamos de acordo com o curso deste mundo, andando na desobediência, ele diz ainda, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é? Satanás. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e versículo 4, que ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então você percebe que o diabo, ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe da potestade do ar. Então, o que ele puder fazer para que as pessoas não venham a ter o esclarecimento acerca de Cristo, ele vai fazer. Mas tem um detalhe: tem uma igreja aqui que está aqui nesta noite aqui, que um dia andava de acordo com este mundo, de acordo com esse curso, mas um dia o Espírito Santo de Deus, através da proclamação da palavra, trouxe iluminação e esclarecimento, e você entregou a sua vida para Cristo, e está aqui nessa noite sentado e ouvindo essa mensagem dizendo: eu te glorifico, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque tu abriu meu entendimento para que eu pudesse entender a tua palavra. Glória a Deus. Quem abre o nosso entendimento, irmãos, é o Espírito Santo. Quem é que não está lembrado de Lídia? Aquela vendedora de púrpura. Paulo começou a pregar e foi aberto o entendimento daquela mulher para que ela pudesse compreender o que Paulo estava falando. A mulher foi o quê? Se salvou-se. Através de quê? Da loucura da pregação. Paulo vai dizer que a palavra de Deus é loucura, irmãos. É loucura para os que perecem, mas para nós não. Para nós é poder de Deus. Quem foi alcançado aqui, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. É o príncipe da potestade do ar. E você percebe que esse espírito aí, ele atua nos filhos da desobediência. As pessoas que andam nesse mundo, irmãos, que ainda não conheceram a Cristo, a gente não pode de maneira nenhuma banalizar essas pessoas. Nós não podemos de forma nenhuma querer somente a salvação para cada um de nós, não. Nós temos também que alcançar também aqueles que ainda não foram esclarecidos. Porque um dia a gente foi evangelizado. Um dia alguém quis falar do amor do Senhor para cada um de nós. Aí é por isso que no momento em que Paulo diz, no versículo 13 do capítulo 1, que ele disse: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então todos nós que estamos aqui, nós temos o selo do Espírito Santo que agora está em cada um de nós, o selo da promessa, da esperança que um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele só vai vir buscar os que estão selados. Quem aqui é selado, irmãos? Quem aqui é selado? Diga para o seu irmão que está do seu lado: você é selado pelo Espírito Santo. Você é selado. Vamos lá. Então, a partir do momento em que a gente é salvo, existem muitas coisas que a gente vai colocando em dúvidas. E quem é que pode nos esclarecer? É o Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, quando ele vai introduzir a questão de dizer, no versículo 16 do capítulo 1, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E o que é que ele faz mais? Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Porque quem vai nos revelar, irmãos, a sabedoria e o conhecimento da salvação e os seus benefícios é o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo e muitas vezes a gente não conseguimos trabalhar toda essa questão para que venhamos ser esclarecidos de muitas coisas, amados. A igreja precisa mais ter intimidade com o Espírito Santo, amados. Precisamos estar mais próximo do Espírito Santo. Por quê? Porque o ministério agora é dele, aqui nesta terra. E precisamos estar próximo de quem pode nos dar esclarecimento. Buscar conhecimento humano é muito bom. Buscar bons comentários bíblicos é muito bom, mas quando a gente tem o conhecimento do Espírito Santo, que nos traz luz, que nos dá conhecimento, esse aí é melhor, porque ele emana do céu e ele nos confirma através da sua palavra. Claro que nós não podemos menosprezar a questão de que Deus já se utilizou de muitas pessoas para escrever alguma coisa daquilo que o Espírito Santo um dia esclareceu para ele ou para ela. Mas precisamos também entender que até mesmo para a gente pregar a palavra de Deus, a gente não tem que estar preso a formalidades, a gente não tem que estar preso a somente comentários humanos, não. Faça primeiramente o teu devocional, busque a interpretação do texto, tente entender o texto, chama o Espírito Santo para te dar luz no texto. Aí quando ele começar a te revelar alguma coisa no texto do que está falando, aí depois você vai confirmar para ver se está tudo certinho, se não é heresia da tua cabeça, aí você vai entender, irmãos. Eu já tive experiência com isso. Teve um dia que eu estava meditando na palavra, o Espírito Santo começou a trazer muita iluminação no texto. Eu disse, Jesus, eu não vou te desprezar não, mas eu vou dar somente uma olhadinha em algum comentário, somente para ver se está batendo. Irmãos, parecia que aquele comentarista tinha entrado na minha mente e tinha colocado tudinho o que ele tinha sido esclarecido para ele. Eu disse, eu louvo a ti, Espírito Santo, porque este homem foi esclarecido muito tempo lá atrás, e tu ainda fica se revelando ainda para aqueles que gostam de ler e estudar a tua palavra. É desse jeito, amados. Glória a Deus. Mas ele fala aqui para nós, irmãos. A oração de Paulo foi para quê? Para que o Espírito nos dê sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Mas que pleno conhecimento é esse? O versículo de número 18 ele diz, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, isso é, o entendimento, o pensamento. Vamos lá. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. A palavra vocação aqui é o chamado. Vocacionar alguém é chamar. Cadê aqui aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo de Deus? Nós um dia fomos chamados. Um dia nós fomos chamados. Aí ele continua dizendo, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, irmãos, nós temos um privilégio muito grande. Se o crente bem entender e saber que Cristo nos salvou, a gente daria mais valor a esta salvação que nós temos. A gente vacilaria menos. A gente pecaria menos.
a gente buscaria mais a presença do Espírito Santo, para Ele nos capacitar, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento. Irmãos, a pregação da palavra tem que ser falada assim. A salvação, ela é alcançada a todos, mas precisamos entender uma coisa aqui nesta noite, irmãos. A responsabilidade que temos acerca da salvação, precisamos trabalhar ela todos os dias. É trabalhar todos os dias a nossa salvação. Precisamos entender isso, amados. Salvação em Cristo é algo muito sério. A salvação é algo tão sério que nós não podemos brincar de ser crente. Não é uma vez salvo e salvo para sempre. Não, irmãos. Uma vez que nós somos salvos, nós temos que progredir na fé e não regredir. Quem éramos nós quando aceitamos a Jesus? Vivendo o primeiro amor, na busca constante, nas orações, nos jejuns, no trato com a palavra. E por que é que isso foi tirado do nosso coração com o passar do tempo? Precisamos voltar. Quando Jesus viu a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, o povo tinha tudo. Mas a única coisa que eles tinham deixado foi o primeiro amor, irmãos. Ah, amados, como o primeiro amor é bom. Como o primeiro amor nos faz nos render aos pés de Jesus. Até com o vento a gente pede perdão. Qualquer errinho é motivo da gente já estar se prostrando, chorando, pedindo ao Senhor, me perdoa porque eu errei. Senhor, me perdoa porque eu julguei o meu irmão. Senhor, me perdoa por conta desse pensamento. Irmãos, quando a gente vive no primeiro amor é diferente, amados. E a salvação nos dá essa condição. Vamos lá. Depois de entendermos sobre essa questão de salvação, quem éramos antes, quem somos agora, aí o apóstolo Paulo ele vai discorrendo a partir do versículo de número 3, a forma que agora o Espírito de Deus agora trabalha na nossa vida agora, e nos dá graça. Ele diz, entre eles também nós, todos, Paulo está se incluindo aqui, viu, irmãos? Ele poderia muito bem dizer, igual vocês. Não, ele está se incluindo aqui também. Se o espírito da potestade do ar opera de uma maneira muito voraz dos filhos da desobediência, aí Paulo vai dizer, entre eles também nós, todos andamos no passado. Andávamos aonde, irmão? No passado. No passado. A Bíblia diz, irmãos, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O crente agora está andando agora em quê? Em novidade de vida. Aí ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o versículo 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Paulo diz aqui no versículo 3, quando andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. O que é que a carne faz, irmão? Ela nos inclina para pecar. E quando a gente peca, a gente transgride a lei de Deus. Gálatas capítulo de número 5, versículo 19 ao 21. Ele vai falar sobre o quê? Sobre as obras da carne. Ele vai falar de imoralidade sexual. Ele vai falar de inveja. Ele vai falar de lascívia. Ele vai falar de um pecado que é tão mal, irmãos, isso é tão mal, principalmente dentro da igreja, que isso não pode acontecer, o pecado da maledicência de ficar falando mal da vida dos outros. Então, andávamos, Paulo disse, nós andamos no passado dessa maneira, nós não podemos andar dessa maneira, irmãos. A gente já como crente em Cristo, Ele nos salvou,
Aí mais adiante eu vou falar algo para vocês muito importante também aqui. Mas andávamos desta maneira no passado. Nós agora estamos agora no presente, irmãos. E quem anda no presente não anda como andávamos no passado. Amém, igreja do Senhor? Andávamos nas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. O que é que vem no nosso pensamento, irmão? Se a gente não tiver a nossa mente em Cristo, se a nossa mente não for uma mente pura, honesta, verdadeira, como está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, sabe o que vai acontecer, irmãos? A gente vai se inclinar somente para a carne, para os desejos da carne, para transgredir contra Deus. Mas graças a Deus que o Senhor mandou Jesus na plenitude dos tempos, na qual Ele amou cada um de nós primeiro, porque a gente não queria amar Ele por conta dos nossos delitos, por conta dos nossos pecados, mas a Bíblia diz em 1 de João capítulo 5 que Ele nos amou primeiro. Ele ama cada um de nós que estamos aqui nessa noite. O seu amor é tão grande, mas tão grande, que Ele deu o seu filho, o único filho, que estava com Ele antes da fundação do mundo, mas Ele achou por bem moer o seu filho, para que pudéssemos ter esta tão grande salvação. E nós estamos aqui nessa noite glorificando e exaltando ao nome do Cristo que nos salvou. Cadê os salvos aqui nessa noite, amados? Se você é salvo, então se alegre nesta noite. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Pense no amor. É o amor de Deus. Nós não merecemos nada, irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós somos o quê, irmãos? Nós somos filhos da ira. Como também os demais, nós éramos filhos da ira. Mas Ele nos amou. Não porque merecíamos, mas Ele achou por bem nos salvar pela loucura da pregação. Eita, que amor grande. De dar o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Nós não merecíamos, não. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele sabe que nós somos pó, que nós somos seres imperfeitos. Andávamos depravados. Porque o depravado, ele faz isso mesmo, irmãos. Tudo aquilo que não presta é na mente do ser humano. Contaminados pelo pecado. Mas o Senhor um dia, Ele olhou para cada um de nós. Ele disse, eu vou salvar esse. Porque ele creu. A salvação é para todo, irmão, aquele que crê. João capítulo 1, versículo de número 12. Ele vai dizer que todos quantos o recebeu. Quem? Jesus, o seu filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus porque você recebeu a Jesus como seu Salvador. Mas foi Ele quem te amou primeiro. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Irmão, nós não temos, se formos olhar, nós não temos participação nenhuma na salvação. A salvação, irmãos, ela é dom de Deus. Ele dá a quem Ele quer. Somente para quem crê. Quem creu aqui, irmãos? Nós cremos. E Ele nos salvou. Glória a Deus. É a sua misericórdia, a sua compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. E ele volta à temática lá do versículo de número 1. Estando nós mortos em nossas transgressões,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Na corrigida vai dizer, vos vivificou. Ele nos deu vida. E vida com abundância. João 10:10, ele diz. O 9 vai dizer que o inimigo, ele vem, eu não sei para quê, irmão, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Vida plena em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele traz essa temática, nós, estando nós mortos em nossas transgressões, dos nossos pensamentos, como ele falou também aqui no texto. Mas eu creio, irmãos, que está bem esclarecido para a gente tentar entender. Ele diz que pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Filipenses capítulo de número 3, versículo 20, irmãos, diz que a nossa pátria não é aqui não, a nossa pátria é no céu. A partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, você passa agora pela fé a sentar com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, isso aqui é mistério, irmãos. Isso aqui é algo sobrenatural. Glória a Deus. Um dia a igreja vai voltar com Cristo para julgar as nações. Nós estaremos com Ele, irmãos. Nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas pela fé, nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós estamos andando aqui. Nós não pertencemos a esta pátria. Aqui tu sofre, aqui tu é humilhado, aqui tu é perseguido, mas é bom, porque assim Ele vai nos moldando conforme como Ele quer. Por quê? Porque a nossa pátria não está aqui não. Tem algo melhor nos esperando lá no céu. É o céu de glória. E é por isso que Ele nos diz. Ele nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo. Aleluia! Pela fé nós estamos assentados com Cristo, mesmo sem estarmos lá ainda, mas estamos pela fé. Aleluia! Cadê os cidadãos aqui dos céus nesta noite? Diga para o seu irmão que está do céu, diga, a tua pátria não é aqui não. Diga para ele, a tua pátria é no céu. Aleluia. Grande. Eu me alegro com esta palavra nesta noite. Quem éramos e quando fomos alcançados pela graça de Deus, agora Ele mostra quem somos. Ele nos dá esse direito, irmãos, é muito sério a salvação em Cristo. Não fique brincando de ser crente, não. Ele nos dá esse privilégio, nos faz assentar. Oh, glória a Deus. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a me alegrar, irmãos, com isso aqui. Nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o privilégio, são privilégios que o crente tem. Não deixe que esses privilégios que o Senhor nos dá sejam ofuscados pelos erros que muitas vezes a gente comete. Quando a gente andava no primeiro amor, a gente pedia perdão por tudo. E porque o tempo passa e você fica resistindo e pedir perdão a Deus. Isso é para nós aqui nessa noite. Eu estou me colocando também, irmãos. Porque a palavra está indo para vocês, mas está voltando para mim também. Ela está sendo o que, irmãos? Colocada primeiramente no pregador. Se tu está falando, tu tem que cumprir o que tu está falando. Você está aqui nessa noite sendo ensinado. É para colocar em prática.
não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. A graça, irmãos, ela não é meritória. Se eu fizer uma coisinha aqui, eu estou garantindo o meu pedacinho no céu. Não vá por esse caminho, não. A graça, que é um favor imerecido de Deus para nós, é dom, irmãos. Versículo número 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Se fosse por merecimento, o que tinha de gente brigando, irmãos. Eu faço mais obra do que tu. Eu faço mais obra do que tu. E começa a ficar se degladiando um com o outro. Irmãos, é mediante a fé em Cristo Jesus que temos essa graça alcançada. E é através dele que vamos triunfar, irmãos, em glória. E detalhe, não vem de vocês, faça a obra, irmãos. A obra, ela é o quê? A obra, ela vai sendo feita porque é uma forma de eu agradecer a Deus pela tão grande salvação que Ele concedeu a mim. Se eu ajudo alguém, não é para que eu venha aqui ter mérito nenhum, não tenho mérito de nada. Eu faço porque eu tenho que agradecer a Deus pelos feitos que Ele fez na minha vida. Seja um bom samaritano. Seja um bom samaritano. Não seja apenas um religioso, como aquele levita e aquele sacerdote que passou bem de largo, mas veio um homem, o bom samaritano, e viu aquele homem ensanguentado, teve compaixão, atou suas feridas, levou para um estaleiro, pagou tudo e ainda mandou colocar na conta dele se ficasse alguma dívida. Irmãos, não olhe para a situação, mas faça a obra em forma de agradecer a Deus, porque é Ele que te dá o dom, e esse dom, ele diz que não é por merecimento, é por graça. Aí o versículo 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém tem que se gloriar de nada, irmãos. Eu só tenho que me gloriar no Senhor. Até as minhas fraquezas eu tenho que me gloriar no Senhor, porque é nas minhas fraquezas que Ele me aperfeiçoa, né? Paulo ali, quando escreve ali, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, aquele espinho na carne que estava incomodando tanto a Paulo, e 3 vezes Paulo pede para que tirasse, mas o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se eu tiver que me gloriar, irmãos, eu tenho que me gloriar em Cristo. É nele que eu tenho que me gloriar, porque até mesmo nas minhas fraquezas, Ele nos dá o escape, para que possamos respirar e glorificar a Ele. Tem coisas que vai ficar em você, para que você não se exalte, para que Ele vá aperfeiçoando você de glória em glória, até que você chegue a estatura de varão perfeito. Aí você vai estar com Ele na glória. Quem pode glorificar o Senhor nesta noite, por esta palavra aqui nesta noite? Aleluia! Te alegra porque tu foste salvo. Te alegra nesta noite, que Ele te dá o direito de assentar com Ele nas regiões celestiais. Irmão, dê valor mais à tua salvação. Não fique brincando de ser crente. Deixe que as pessoas olhem quem você verdadeiramente é. Eita Deus. Deixe que as pessoas digam quem é você. Oh, glória a Deus. Deixe que as pessoas te identifiquem. Glória.
Isso me faz lembrar de Eliseu passando, e aquela sunamita só observando. É um homem de Deus que está passando ali. Faça uma casinha aqui para ele, um quartinho para que ele possa ficar aqui. A graça nos dá a condição e o caráter das pessoas entenderem qual é a nossa reputação a partir que nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós não somos merecedores, mas Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho para que pudéssemos ter essa tão grande salvação. Amém, igreja do Senhor? Que possamos aprender cada vez mais para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé?